Oi, turma. Do livro Edificando a Nação sobre Bases e Valores, Nídia Regina Limeira, André de Souza Costa. No quarto texto, O Caminho da Prosperidade, de Tiago Manzoni. Nesse texto, a oitava parte. A quarta regra é relativa ao que conhecemos sobre dinheiro. Estude o dinheiro. Só é possível enriquecer se entendermos os conceitos relacionados ao dinheiro. Conceitos sem complexidade podem fazer uma diferença brutal nos resultados de uma empresa e em nossa vida pessoal. Por exemplo, a formação do preço de qualquer produto ou serviço deve ter como base os custos da operação como um todo. Se estipulamos um preço abaixo do custo, quanto mais vendermos, maior será o prejuízo. Parece bobo, mas inúmeras empresas e famílias vivem de empréstimo em empréstimo porque não sabem quantificar seus custos e adequar preço ou orçamento àquela realidade. Por diferentes razões, nem todas as pessoas estão dispostas a obter conhecimento sobre dinheiro. Estudar toma tempo e nem todo mundo tem tempo disponível. Se você é um desses, não tem problema. Há inúmeras consultorias que podem lhe ajudar. Se você não pode dedicar tempo, dedique recursos financeiros. Isso pode ser a chave para a sua riqueza. Para finalizar, compartilho aquela que penso ser a regra mais importante. Ela tem moldado a minha vida desde a infância. Cresci observando meus pais aplicarem essa regra e pude ver a prosperidade no caminho da vida deles. Decidi aplicar na minha própria vida, e quando olho ao redor, creio que ela é a chave para todas as outras regras. Ao olhar para minha vida e para minha família, posso dizer sem medo de errar que a generosidade cria caminhos de prosperidade, mesmo onde eles não seriam possíveis. Não seria possível para mim falar sobre generosidade de maneira dissociada da fé cristã que professo. Por alguma razão, o Criador de todas as coisas estabeleceu um princípio segundo o qual tudo aquilo que nós plantamos em vida colhemos. O princípio tem validade para tudo na vida, desde a forma como tratamos as pessoas até o modo em que o que fazemos com o nosso dinheiro. Ao observar o mundo ao redor, tenho visto que pessoas que vivem de modo a amar e respeitar o próximo recebem de volta amor e respeito que aqueles que decidem doar o seu tempo e sua energia para ajudar os outros, quando estão em situação inversa a de precisar de ajuda, recebem tempo e energia até mesmo daqueles que nem seriam capazes de imaginar. Em relação ao dinheiro, não é diferente. A generosidade, isto é, o ato de doar dinheiro ao próximo, de algum modo faz com que o dinheiro volte para nós, em medida maior do que a que doamos. Não há meios racionais para explicar isso. Mas o que eu gostaria de propor aqui é que você, leitor, fizesse um teste na sua vida. Eu fiz quando ainda era criança. Decidi que de todo o valor que chegasse às minhas mãos, eu separaria pelo menos 10%, para que de alguma forma devolver a Deus. Ao longo do tempo o percentual variou, sem nunca ter sido em patamar inferior a 10%. Tive a oportunidade de ajudar pessoas e completarem os estudos. Contribuir com o pagamento de planos de saúde, doar alimentos a quem precisava, sistematicamente e por prazo pré-estabelecido, pagar aluguéis de quem necessitava, em situações pontuais. Ainda pratico a generosidade de maneira intencional todos os meses de diferentes maneiras e não seria capaz de descrever em palavras o quanto isso me trouxe e me traz prosperidade. O meu caminho foi abençoado de maneira que eu sequer poderia imaginar. Estudei em escolas que meus pais não teriam condições de pagar. Concluí o ensino superior pagando pelo menos 25% do valor da mensalidade e recebi bolsas diversas cujo somatório alcançava 80% do valor da mensalidade. Abri um escritório de advocacia e venci, na minha própria profissão, diferente. Tomei-me palestrante e somos, eu e minha esposa, sócios de negócios de diferentes ramos. Em tudo o que eu faço, dou o meu melhor, mas nada teria sido possível sem o princípio da generosidade, sem que ela agisse a meu favor. Carrego comigo a mais absoluta certeza de que quanto mais eu me disponho a entregar ao próximo parte do que Deus me confiou,
mais ele derrama favor sobre a minha vida. Optei por compartilhar esse pensamento ao final porque penso que não seria justo tratar de prosperidade e riqueza sem mencionar aquele que estabelece os parâmetros para nossa obtenção e que é ele mesmo a maior riqueza que alguém pode encontrar. Espero que todo ou em parte desse capítulo e este livro sirvam para avançar os princípios corretos em nossa nação e para que encontremos ainda nesta geração o caminho da prosperidade. Indivíduos prósperos geram famílias prósperas, e se as famílias forem prósperas, a nação também o será. Então, assim, o Tiago ele coloca as quatro etapas para ser próspero, né? A primeira, volto a repetir, ele fala que você precisa ser confiável, você precisa ter um produto, né, de padrão, que as pessoas possam saber de fato aquilo que você está oferecendo, que não criem dúvidas, inseguranças quando for consumir o seu produto. Então, às vezes pode ser até mais caro o teu produto. Se oferecer uma confiança a quem vai adquirir, as pessoas vão dar preferência e você vai ser próspero. Depois ele fala da questão de onde você vai se estabelecer. Tem que ser um lugar aonde seja oportuno e pertinente aquilo que você está querendo vender, aquilo que você está querendo produzir. Se é uma, como ele deu o exemplo aqui, se é uma rua cheia de comércio para comida, você colocar uma venda de aquário, de peixe, não tem nada a ver. As pessoas certamente nem vão entrar na tua loja, e se entrar por curiosidade, porque elas não estão em busca disso na hora de se alimentar. Numa rua onde tem mais restaurante, elas estão buscando o alimento. Então você deve procurar ver com a sua vizinhança qual é o tipo de estabelecimento que você pretende abrir, de fábrica ou de comércio, né, de produção, que tem a ver com o local onde você quer se estabilizar. Na terceira, ele fala que você não pode desistir, né? Apenas você só deve, que você não deve desistir fácil, mas deve desistir quando você está vendo que não deu certo. Você abriu um negócio, você está lá tentando, você está se enrolando, cada vez mais entrando no fundo do poço. Você vai ficar insistindo nisso até quando? Então ele fala que a princípio você não deve desistir, você deve insistir naquilo que você busca, você tem que ter persistência. Mas quando você vê que essa persistência está te levando para o fundo de um poço, aí você tem que remar contra, você tem que sair dali. Ainda citei ontem a questão de um relacionamento a dois, né? Duas pessoas que estão junto no relacionamento começam a fazer mais mal do que bem. Você vai permanecer no relacionamento por quê? Você gosta de sofrer? Então, com o dinheiro você perdeu, né? Você não vai encontrar outra igual. Então, pessoas, você termina um relacionamento, depois você encontra uma outra pessoa, às vezes até melhor. O dinheiro perdido é um atraso de vida, não é próximo, não é prosperidade, né? Não, você não deve fazer teste com ele. Se está dando produto, se tá dando lucro, você permanece. Se não está dando lucro, você cai fora. E na quarta, ele vem falar justamente do dinheiro, né? Que você precisa entender como que você vai aplicar esse dinheiro. Quanto que você vai gastar no seu negócio para obter o lucro. Se você não entender de educação financeira, você certamente vai ter mais prejuízo do que lucro. Então ele fala aqui, se você não tem tempo, você não sabe fazer isso, pede para alguém te ajudar, alguém que tenha conhecimento de causa, né? De preferência um profissional, mas se você não tiver um profissional, que seja alguém que já é próspero. Aí ele cita inclusive a família. A família é o alicerce. Se alguém da família deu certo, o pai e a mãe deu certo, certamente os filhos também vão dar. E os filhos vão acabar trazendo outros que todos juntos fazem parte de uma grande nação e vão fazer a nação também prosperar. É aquela brincadeirinha do dominó, né? Bate no dominó e o outro vai batendo no outro, vai batendo no outro e todo mundo junto. Então, quando é próspero, todo mundo se torna próspero. Quando é prejuízo, não é que todo mundo vai ter o prejuízo, mas estão fadados a isso sim, né? Estão bem próximos de também serem todos prejudicados. E aí está uma das razões de que a gente vê que famílias inteiras dependem de Bolsa Família, porque a prosperidade não chegou naquela casa. E não chegou não foi por falta de oportunidade, não chegou foi justamente pela falta das etapas que elas precisam passar. A preguiça ou a comodidade, né? De falar assim, se eu vou receber pelo governo, para que eu vou ficar lutando com isso? E
aí a pessoa nunca vai ser próspera, porque ela está sempre esperando chegar na mão dela e ela está lá ociosa com isso, né? E aí ele cita aqui a questão da generosidade no final do capítulo, que ele fala que você sendo bom é da lei de Deus, que a bondade também chega em você. Tudo aquilo que você planta, você colhe. Quando você planta querendo já colher, né, que dando com uma mão e esperando com a outra, vai contra a regra de Deus. Mas quando você planta, sabendo que a consequência do seu trabalho vai ser algo bom, isso daí a gente faz e entrega na mão de Deus e deixa Ele trazer essa prosperidade para nós, mas sem ficar esperando algo em troca. Toda vez que a gente espera algo em troca, a gente pode se frustrar. Então, o ideal é plantar sem querer nada em troca. Eu quero ter uma empresa, eu quero ter lucro com essa empresa. É dinheiro que eu estou investindo, né? Então, dentro desse quadro econômico, eu preciso esperar a prosperidade chegar, eu preciso esperar um retorno bom. Agora, não leve isso para todos os setores da vida, né? Por exemplo, um relacionamento. Ah, eu dei carinho para o meu filho não me dá carinho. Ora, você não espere do outro aquilo que só depende dele. Você pode se frustrar, né? E tudo que é bom, a gente sabe que vai dar bem depois no final. Pode não dar até com aquela pessoa, talvez com aquele comércio, aquela indústria, mas no final, se as suas intenções são boas, se você tem essa vontade de, com o teu estabelecimento, com o teu comércio, com a tua indústria, com o teu trabalho, você ajudar pessoas, é claro que Deus vai estar abençoando. Deus gosta daquilo que é bom, né? Do que é bom, do que tem prosperidade, do que tem verdade. É ali que Deus está. Então, tudo aquilo que você se propõe a fazer para o bem, certamente você também vai colher.